Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, a todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. Hoje é quarta-feira, 8 de maio deste ano 2024. Damos graças ao nosso Pai Celestial que nos concede um dia mais aqui no projeto da Grande Carpa Catedral, lugar que foi visto em visão e foi profetizado que Deus estaria trazendo a seu povo a fé do rápido, o que Ele está cumprindo. Nos encontramos aqui no teto desse edifício do quarto de máquinas, que é o lugar que hoje estará vertendo o concreto depois de preparar o teto falso e as varetas, os conduítes, as vigas, as colunas e tudo que corresponde ao teto. Hoje já estamos preparados, já está também a bomba que vai estar bombeando o concreto e o caminhão já vem a caminho, já carregaram o primeiro caminhão, assim que hoje estaremos vertendo esse concreto nesse lugar que foi preparado para o armazenamento de água. O piso onde vai estar os tanques já foi vertido e já está feito essa área. E agora estamos preparando a área onde vai estar o equipamento mecânico, tudo que corresponde ao bombeamento de água para a Grande Carpa Catedral. O que é muito, porém que muito importante que todos os ministros em todos os demais países, em seus lugares de reunião, tenham um sistema de armazenamento de água. Isso é algo que ele sempre me recalcou, e também nos lares, que tenha também aí o seu reservatório de água. E assim estar preparados, porque a água vai ser algo que vai ficar escasso. Assim que, com o tempo, os que ainda não fizeram, que façam, para que depois não esteja correndo, procurando um tanque de armazenamento de água para armazenar. Assim que eu reitero que os que não fizeram, façam, consigam um tanque, um reservatório e mantenha a água sempre circulando. E se conseguir 2, coloca 2, se conseguir 3, coloca 3, até onde possam, e que no lugar tenha espaço, pois é bom que eu faça. Já estamos vendo como Deus está cumprindo o que Ele prometeu no cumprimento, ou seja, o que foi visto e mostrado pelo reverendo William Branham, que ele prometeu que em uma grande carpa catedral estaria sendo dado a fé do rapto para a igreja noiva. E nessa mensagem, vamos ir um momentinho aqui, paramos o vídeo, vamos parar o vídeo, vamos continuar gravando em áudio. Mensaje eu dei uma pausa, eu parei aqui o vídeo. Estamos gravando aqui nesse celular. Aunque yo le di pausa, el audio está corriendo, pero se le puede ahí. Vamos a ver aquí cómo lo podemos. Nos dice na mensagem a obra do Messias em sua vida, Cristo no inferno e depois no seio de Abraão. Nessa mensagem nos diz, pregado 3 de abril de 2010, aqui em Cayey, Porto Rico, diz, e agora vemos também que em Cristo reflete coisas, em sua primeira vinda reflete coisas que correspondem à sua segunda vinda. E aí não vamos explicar muito para evitar que haja
impedimento para o cumprimento de coisas que foram refletidas em Cristo e que corresponde ao nosso tempo. Vejam, até no Senhor foi refletido o que seria em sua segunda vinda, assim como os profetas refletiram o que seria o cumprimento da vinda do Messias. Vejam, diz que em Cristo mesmo, ou seja, no Senhor, no ungido, Jesus, nele também estava sendo refletido o que seria a sua segunda vinda. E para que o inimigo de Deus, que é o diabo, não atrapalhasse o cumprimento dessas profecias. Houveram muitas coisas que ficaram em segredo. Veja no tempo, quando perguntaram a Jesus naquele tempo, Senhor, nos diga. Ou seja, fizeram a pergunta a Ele, a qual hoje podemos ver que é o cumprimento, ou seja, uma pergunta deste tempo, porque eles perguntaram, restaurarás o reino de Israel do Messias nesse tempo? Vejam, isso corresponde a esse tempo final. E agora podemos dizer, fazer essa pergunta e ele poderá dizer, sim, é nesse tempo que será restaurado o reino do Messias. E lá ele disse, não corresponde a vós. Vejam, naquele tempo esse mistério não podia ser aberto. Agora, vejam, segue paralelo o programa da segunda vinda de Cristo com o programa da primeira vinda de Cristo. Por isso, irmão Branham dizia, tudo é paralelo. O que aconteceu lá estaria acontecendo em sua segunda vinda. Tudo é paralelo. E vemos que o que Elias fazia na primeira manifestação do ministério de Elias, em Elias o Tesbita, o que Deus lhe disse que fizesse e ele não fez, ou lhe mostrou que Elias tinha que fazer e ele não fez. Vejam, de 3 coisas que Deus disse a Elias que fizesse, ele fez só uma, ungiu Eliseu. Mas tinha dito a ele que ungisse a Azael por rei da Síria e a Jeú por rei de Israel. E não fez. Seria porque foi desobediente? Não. Tem coisas que Deus mostra e tem coisas que não se cumprem naquele que ele disse que fizesse tal coisa, mas o programa divino se cumpre. Ou seja, Elias não cumpriu, mas no programa divino ia se cumprir. Então Deus tem outra pessoa através da qual ele a cumprirá. E coloca o mesmo espírito ministerial que estava nele, coloca no outro. E por isso vemos a Eliseu realizando esse trabalho. Por isso os que dizem que vai voltar um profeta que Deus enviou, vai voltar para cumprir o que ele prometeu nas Sagradas Escrituras no meio da igreja, o que diga isso está contra a ordem divina estabelecida por Deus desde o princípio. E aí está acrescentando a palavra. E não pode acrescentar e nem tirar. Deus está cumprindo o que ele prometeu conforme a ordem estabelecida. Mas como eles não gostam do véu de carne, então tiveram que se pôr a falar e acrescentar a palavra. O que será acrescentado sobre eles? As pragas, e os que tiraram da palavra, seu nome será riscado do livro da vida, porque nem sequer estão no livro da vida do Cordeiro. Um escolhido não faz isso. Um ser humano, uma pessoa que está escrito no livro da vida, esse sim faz. O que não se cumpriu através de Elias, cumpriu através de Eliseu. E o que não se cumpriu através de Eliseu, cumpriu através de João Batista. Porque Elias é o que tinha que precursar a vinda do Senhor, conforme a Malaquias capítulo 3 e capítulo 4. E então estão esperando a Elias e vem João Batista. Porque o ministério que o Espírito Santo operava em João era o ministério de Elias. E o que não se cumpriu através, o que faltou cumprir ou não se cumpriu através de João Batista, coisas que correspondem ao ministério de Elias, é porque se cumpriria no quarto Elias. E o que vemos que corresponde ao ministério de Elias e não se cumpriu em Elias,
cumpriu uma parte e não cumpriu tudo, é que corresponde ao ministério de Elias pela quinta vez, quinta ocasião. Qualquer pessoa poderá dizer, o irmão Branham ia fazer uma capa e mandar fazer uma capa, teve a visão, se viu na visão na capa, mas a visão não é a realidade, a visão vem a ser interpretada. A visão interpretada é a profecia, pode tê-la vista e tudo. E todo mundo daquele tempo poderia, dizem, porque os crentes do irmão Branham, alguns ainda pensam que ele vai voltar para cumprir a visão da capa, algo que ele recebeu da parte de Deus, recebeu essa visão, essa profecia, mas não a tornou uma realidade. E também não a fez realidade no cumprimento do que Deus está realizando hoje. O irmão William Soto Santiago não tornou realidade, não fez a realidade. Ele não tornou realidade isso que a noiva está recebendo. Ninguém pode dizer, olha, isso aí está dizendo que o irmão William não cumpriu essa profecia, sendo que ele vem novamente para cumpri-la. Novamente voltam, vejam, porque sempre tem um ponto que já não pode avançar mais, porque tropeçam com o véu. Ele chegou até certa parte, certo lugar, e depois não pôde continuar, porque esse era um trabalho desse ministério messiânico que está hoje operando na grande Carpa Catedral. Para falar claro. E se olharmos bem, é coisa que ele fala em todas as mensagens, que o que não tem uma revelação divina, senão que a tem interpretada, raciocinada, arrazoada humanamente, não pode ver e não pode entender tudo que o nosso amado irmão William Soto Santiago trouxe. Por isso, sempre, nessas últimas mensagens, temos falado, os verdadeiros crentes são aqueles que veem a realidade dessa profecia. Esses são os verdadeiros crentes da mensagem do reverendo William Branham e da mensagem do Dr. William Soto Santiago. Gostem ou não gostem, essa é a pura verdade. Ele diz, teve a visão, se viu na visão, na capa, mas a visão não é a realidade. A visão interpretada é o cumprimento da profecia. Primeiro, não foi ele que fez essa capa. Quando ele foi levado na visão, já estava feita e estava funcionando. Já tinha um ministério operando aí. Está dizendo para eles que se tem um ministério operando, então tem que ter um ser humano de carne e osso trabalhando no meio da grande Carpa Catedral. Mas isso não entendem, isso não compreende, ou se fazem como que não querem compreender, porque sempre vão tropeçar com essa escritura, que, como Deus fez desde o princípio, que se ele não cumpre uma promessa através de um profeta e Deus o leva porque termina seu tempo, ele levanta outro. Sempre vão deparar com essa escritura. E não pode sair das escrituras. Tudo é tão simples. Tudo está tão claro agora para a igreja noiva, mas para os manufaturados que vieram colados aí, eles não verão, não vão compreender. Mas a igreja noiva sim. E depois do final, vejam que essas virgens fátuas vêm batendo na porta, ou seja, que vai chegar um momento que vão perceber. Mas mais bem vão ver e vão receber a fé e a força, mais bem, para dar sua vida na grande tribulação. Esse é o grupo que lhes corresponde passar pela grande tribulação. Os que não viram o cumprimento desta profecia, desta visão. E Deus vai estender a misericórdia para essas pessoas. E vejam que na carpa, na visão, foi visto chamamento, oportunidade para receber o Senhor. E um pouquinho mais adiante aí fala que algo estará acontecendo, porque é a misericórdia de Deus pela última vez. Ou seja, que tem algo aí, o irmão William disse, onde já no final dessa obra
Vejam, fecha essa etapa e já entra diretamente ao juízo, ou seja, já não haverá oportunidade. Na página 359 dos selos, por aí, onde ele fala que tinham escutado todas essas coisas que esses profetas tinham predito, eles sabiam o que estavam enfrentando, e ele disse, desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Onde? Nos ministérios de Moisés e Elias. E, consequentemente, o ministério que corresponde a operar ali é o que tem que fazer o trabalho, junto a todos os ministros, fazer o trabalho da construção deste lugar. Ou seja, o que lhe corresponde ao ministério sob capa é o que estaria na frente desse trabalho. Estaria frente a esse trabalho. Ele tratou de ter essa capa, torná-la realidade, conquistar essa promessa, mas não a conquistou. Igualmente, Israel, ele disse, e eu sei que eu tenho uma parte importante com Israel. É o ministério de Elias que tem uma parte importante, mas ele, quando já estava lá no Cairo para atravessar para Israel, para Tel Aviv, o anjo disse, não é o tempo e tem que ser de acordo à Escritura. E de acordo à Escritura é o Apocalipse 11. Então foi dito a ele que não fosse para lá. Já tinha passagem, já ia embarcar, então teve que mandar cancelar tudo, trocar a passagem para ir a outro lugar. Mas a Escritura disse que é Elias. Portanto, o que não se cumpriu no ministério do quarto Elias, então Deus cumprirá no ministério do quinto Elias. Por isso não podemos colocar essa escritura e as pessoas ir a essa parte que o irmão Branham fez, de comprar a passagem, preparar tudo para ir a Israel. A pessoa não pode pegar isso, dessa intenção que o irmão Branham tinha de ir lá e dizer, não, o irmão Branham disse que ele tem uma parte em Israel, assim que ele vai voltar para cumprir isso. Depois que Deus deu mais revelação ao irmão Branham, vejam, lhe mostrou pelas Escrituras e ele entendeu e continuou para diante. Ele não voltou a insistir para ir a Israel novamente. Não, Deus só fala uma vez. A pessoa não pode ir atrás, como muitos estão fazendo hoje, procurando mensagens antigas para sustentar que o irmão William disse que tudo que corresponde aos trovões que estava dando e a dispensação do reino já estava aberta e todas essas coisas. E Deus foi mostrando a ele onde estávamos, onde seria pregado os trovões e todas essas coisas. E depois veio mensagem mais adiante, agora no nosso tempo. Então Deus já foi abrindo mais e mais para ele e foi lhe mostrando que os trovões estariam sendo pronunciados em uma grande carpa e que aí Deus estaria dando a fé do rapto. E em mensagens anteriores ele tinha dito que a fé do rapto Deus já estava dando e que estava sendo dado o título de propriedade e todas essas coisas. E quando a pessoa escuta mensagens dos últimos anos, ele disse que na carpa era onde Deus estaria dando a fé do rapto e é onde o título de propriedade, o anjo forte desce com o livro aberto em sua mão e o entrega a um homem. Porque em 2018 ainda tinha chamamento ao altar e tudo isso, porque ele ainda estava no trono da intercessão. Então não podia dizer que o título de propriedade estava sendo dado à igreja. Vejam, e a pessoa não pode ir a mensagens anteriores para ficar com isso que foi falado e disse, bom, eu já fico com isso e eu não recebo mais nenhuma revelação. Bom, então vai ficar com isso e não vai receber a fé do rapto, que é a que Deus está dando hoje. Vejam como é simples. Por isso, muitos dos que ficaram com a mensagem do irmão Branham focam a sua fé no que ele disse. Por exemplo, quando ele disse, percorreremos esse caminho uma vez mais. É o irmão Branham. Eu fico com essa escritura. Mas não estão percebendo que é o espírito ministerial de Elias em outro homem. Tudo é tão simples, mas como o plano de Deus tem que se cumprir em todas as áreas, vejam, tudo está se cumprindo ao pé da letra. Deus está realizando tudo ao pé da letra.
O cimento já chegou, um pouquinho mais aqui para terminar. E a visão da capa, por quanto ali aparece o chamamento ao altar e pessoas recebendo a Cristo, então vai estar no meio do cristianismo. E outro, aparece maravilha e milagre, então é o ministério que vem com esse propósito. Bom, até aí, depois vamos continuar, porque por aí tem um montão de coisas que podem ser faladas. Mas vejam, tudo que ele falou nas mensagens e as instruções e tudo que ele me falou, tudo está se cumprindo ao pé da letra. E como no início não podia falar que um grupo ia sair e Deus ia fazer essa separação plenamente com esse ministério aí, já começando o cumprimento da visão da capa, no que é a realidade na parte espiritual, que é a revelação para o povo, não podia falar que isso ia acontecer, porque então o inimigo poderia ver por onde vinha, quem era que ia fazer tudo isso, e poderia se adiantar em muitas coisas. Mas veja como tudo que ele me dizia irão contra você. E essas pessoas, as mesmas que eu dizia que você se cuidasse, toma cuidado, porque são as que irão contra você. Eu não entendia e dizia, eu já sabia isso, que iam estar contra, mas eu não entendia. Mas veja como Deus foi me abrindo o quadro e tudo isso, e a própria palavra, quando produz o efeito, em amor, porque Deus corrige seus filhos em amor. Mas vejam, no mesmo amor divino, que é a era do amor divino, é a que faz a separação entre o trigo e o joio, na era do amor divino. Tudo em amor. E vejam, tudo que foi produzido ou tem produzido a abertura do sétimo selo, um distúrbio religioso, ou seja, que são coisas que já estavam no programa divino, e quando a gente vê o cumprimento, a realidade de tudo que foi prometido, de tudo que foi profetizado, de tudo que o irmão ele me falou, a gente fala, verdadeiramente, Senhor, Tu escondeste essas coisas dos sábios entendidos e revelaste a nós. E graças, Senhor, porque estás cumprindo o que prometeste. Assim que adiante, servindo ao Senhor todos os dias de vossa vida e agarrados deste ministério messiânico, deste ministério do Apocalipse 11, o qual está nos levando rumo à terra prometida do novo corpo. Assim que ore bastante por esse dia, que também seja um dia de êxito, como todos os dias tem sido na construção desta grande carpa catedral. Ou seja, que vamos continuar até que esteja pronto todos os detalhes, mas a carpa já está funcionando. Bom, estou avisando que Deus os abençoe e os guarde a todos.